Socorro, seu áudio está desligado. Boa tarde, Antônio. Já temos quórum? Já temos quórum. Ótimo, excelente. Já está gravando. Isso, já está gravando, sim. Podemos iniciar, né? Bom, boa tarde, gente. Então, vamos iniciar nossa reunião ordinária com a apreciação da ata da última reunião que tivemos no dia 17 de agosto de 2021. Já foi enviado para os conselheiros, então coloco aí em discussão. Se alguém quiser fazer alguma ressalva, por favor. Professor Jorge. Boa tarde. Não, é só que nesse dia eu tive uma defesa de doutorado de um aluno meu e quem participou foi Zé Sérgio. Na ata está dizendo que fui eu. Corrigir, Socorro. Ok. Mais alguma correção? Então, em votação, em considerar aprovada a ata da última reunião, por favor, queira se manifestar por escrito no chat ao lado. Antônio, Pois não? eu tenho uma informação a dar ao pessoal. Pois não, Socorro. Todas as votações hoje vão ser por um formulário que nós obtivemos do professor Léo Carlos, ele quem fez esse formulário para nós. Então, nós estamos usando nas reuniões para que as votações sejam mais ágeis e fáceis de contar. Ótimo. Certo? Então, nós colocamos o processo, o número do processo em que está sendo apreciado, e ao votarem, vocês vão votar vão acessar um formulário, individual, claro, e depois nós contamos os votos. Bacana. Então, hoje já começa, Socorro? Agora já foi, né? Agora eu já atrapalhei. Não tem problema, é só... Tá bom, tá certo. Bacana. Agradecemos ao professor Léo Carlos pela ação. Ele é bem ágil. Ao tempo que eu aproveito enquanto as pessoas estão votando, também para agradecer e dar aos diretores de centro que estão promovendo, aos centros, né, que estão promovendo processos eleitorais para substituir os membros das câmaras, do pleno, né, alguns centros já o fizeram, e ao tempo que também dá as boas-vindas aos novos membros que já recebemos na casa. Obrigado, professor. Os novos membros agora poderiam se apresentar, não é? Poderia. Acho melhor. Então, quem está novo aí, por favor. Mário Mário. Araújo Filho. Estou na representação do SEI, representação docente. De volta a esse colegiado pleno depois de vários anos. Bem-vindo. Muito bem. Muito obrigado. O bom filho, a sua casa volta. Algum outro mais? Marcelo, seu telefone está desligado. Seu telefone não, seu microfone. Boa tarde, desculpa. Professor Marcelo aqui do CSTR, primeira reunião. Eu estou como substituto da professora Rosana. Bem-vindo, professor. Bom, podemos aprovada por unanimidade. Tem algum expediente, Socorro? Era esse que eu tinha. Tá bem. Então, tem algumas comunicações. Esse telefone que eu acabei de receber do Ministério da Educação é relacionado à execução orçamentária das instituições
dos ministérios e das autarquias a eles vinculados, no nosso caso, ao MEC. Né, estamos aí em setembro, meados de setembro, e há uma possibilidade, estamos trabalhando com essa possibilidade de suplementação até o final do ano, né? Há uma expectativa com relação a isso, né? Uma luta que todos os reitores já vêm, acho que vocês lembram, eu tenho sempre me reportado aqui às reuniões da Andifes, inclusive amanhã teremos uma também muito importante, eu vou pedir até vou passar o link aqui para quem quiser assistir, porque é pública, a reunião é pública, não tem direito à fala, só os reitores, mas pode ser acompanhado, e os temas que estão sendo discutidos são de muita relevância para o momento que estamos vivendo. Um deles é a programação que as instituições de ensino federal estão, como eles estão planejando vamos dizer assim, esse retorno, né? Algumas estão mais adiantadas do que outras, e é importante que a gente veja como é que está acontecendo em outras instituições. Aproveito para informar que na próxima semana, no dia 28, nós vamos ter a reunião do Comitê de Crise, e este é um dos assuntos que vamos abordar nesta reunião. Sobre o telefonema, sobre o assunto do telefonema do BEC, do orçamento, né, eu também informo que nós já fomos parabenizados, porque conseguimos executar, empenhar mais de 80% do nosso orçamento, obviamente garantindo aí já empenho para contratos cujas despesas já estão previstas até, vamos dizer assim, os primeiros meses do ano vindouro, né? Então, graças a Deus, a gente está conseguindo alcançar a meta estipulada pelo próprio MEC, que deu um prazo às instituições até o dia 15 deste mês para efetuarem essa execução nessa porcentagem. Nem todas conseguiram, graças a Deus a gente cumpriu, a equipe muito boa, que o professor Vinícius, o professor Ribamar, Lourinaldo, toda a equipe do Júlio, toda a equipe do financeiro se empenhou muito para garantir, né, que esses recursos fossem devidamente empenhados. Porque havia também o risco de, como é que diz, remanejamento. Caso aquelas instituições que estivessem com um quantitativo de recursos não empenhados, vultuosos, esses recursos poderiam ser remanejados. E aí a gente não quer isso, né? Já está faltando muito dinheiro e a gente não pode dispor, se dá o luxo de devolver, né? Então, Comitê Covid. Gostaria de pedir um momento para esclarecer alguns fatos com relação ao ginásio, né? Nós fomos surpreendidos, entre aspas, pela queda do teto do ginásio, né, aqui da sede, do campus sede, e a reitoria está tomando a providência de compor uma comissão de sindicância para apurar causalidade e quem deu causa, a responsabilidade, né, sobre o fato, tendo em vista que a própria materialidade já é comprovada, basta que a gente olhe para o prédio, né, o teto abaixo, né? Então, já tomando providências com relação, tentando entender como aconteceu, né, o que foi providenciado de antes, porque já sabíamos a situação do prédio no momento da nossa nomeação, né? E eu faço questão, mesmo tendo um processo de sindicância em andamento, né, em formatação, é importante que a comunidade entenda ou saiba, né, dos passos anteriormente tomados e o que foi tomado particularmente pela nossa gestão, a qual respondemos, né? Então, a gente procurou processos abertos aqui, achamos algumas notícias, tem uma notícia no portal da Universidade de 2012, anunciando uma reforma, né, no prédio, né,
exatamente do dia 29 de novembro de 2012, né, anunciando que a partir do dia 10 de dezembro o ginásio entraria em reforma. Eu não sei precisar se houve, se não houve, né, essa reforma, eu acredito que não, né, há alguns relatos que uma empresa chegou a se instalar, lá tinha, no momento da nossa posse, a gente viu alguns materiais de empresas terceirizadas que seriam a empresa que iniciaria essa obra. Me parece que houve uma desistência, não sei precisar isso, mas de lá para cá houveram várias interpelações à gestão, né, por parte de engenheiros da prefeitura, comunicando a precariedade das instalações daquele ginásio. As últimas, né, data uma de 2020, né, do dia 10/9 de 2020, feito pelo funcionário Dione de Assis, onde ele solicita, né, uma série são 7 itens que ele elenca que necessitam de atenção por parte da reitoria. A partir daí, né, foi solicitado um laudo pericial daquela edificação, que foi entregue no dia 4 de janeiro de 2021. É um laudo bem completo, né? Quem quiser lê-lo, eu posso dispor, né? Está num processo SEI, depois eu posso informá-los, mas com fotos, com riqueza de detalhes, e o laudo conclui. Vou só falar, é um trecho muito pequenininho, eu não vou adentrar na discussão, porque, como eu já disse, será fruto de um processo de sindicância, e para não fazer juízo prévio de qualquer tipo de responsabilidade, eu não vou entrar em detalhes. Vou só ler o último, as conclusões, né, que é um trecho pequeno, onde, na discussão, ele adianta que a ausência de um plano de manutenção é uma das razões para esta situação, pois através de atividades preventivas de manutenção poderia ter sido melhor planejada essa manutenção. Além disso, as verificações dos elementos constituintes da edificação ainda demonstram que boa parte das não conformidades são de grau de risco crítico, ou seja, colocam em risco a saúde e a segurança das pessoas e a integridade do patrimônio, além de comprometer a vida útil do sistema, né? Portanto, verificou-se que as condições de uso da edificação não são coerentes com as instruções técnicas pertinentes, de forma que a edificação possui uso irregular, né? Além disso, observou-se, de modo geral, que a pouca manutenção existente não atende aos critérios da forma da IBAP nacional. E conclui: diante das inconformidades técnicas construtivas e da falta de desempenho nos sistemas verificados do imóvel vistoriado, assim como pela falta de manutenção periódica, classificamos a edificação de maneira global como grau de risco crítico, principalmente no tocante às condições encontradas na infraestrutura da cobertura, cujos pórticos metálicos requerem intervenção imediata com escoramento e substituição, e de pelo menos 4 trechos com cerca de 5 metros de comprimento cada, a partir dos apoios das estruturas. Para tanto, recomenda-se que o ginásio seja interditado imediatamente, a fim de sanar os problemas apontados neste laudo técnico de inspeção predial. Isso foi no dia 4 de janeiro de 2021. Bom, quando assumimos a reitoria, o ginásio não estava interditado, e a professora Angélica, a partir da sua posse, quando o imóvel foi entregue, ela tomou o cuidado também de fotografar tudo e teve acesso ao laudo, nós decidimos imediatamente pela sua interdição. Graças a Deus que tomamos essa atitude, porque eu não consigo nem imaginar o que sentiríamos caso alguém tivesse sido ferido ou até mesmo ceifado sua vida. Então, pelo menos essa atitude
foi tomada, e de lá para cá, né, ela tomou posse no dia 17 de março, final de março. Em abril, no início de abril, ela já solicita, né, em virtude dos diversos problemas na infraestrutura do ginásio de esporte, que comprometem o seu funcionamento e utilização, faz necessário a contratação de empresa especializada para a realização de obra de reforma em toda a edificação do ginásio, de maneira a recuperá-lo e devolvê-lo à comunidade acadêmica. Nós tomamos essa atitude de abrir esse processo, mesmo não tendo nenhuma previsão orçamentária, e mesmo não tendo sido sequer citado no PDI, né, a situação do ginásio já era de conhecimento de todo mundo, bastava passar perto do ginásio e a gente já conseguia ver a situação dessas barras de sustentação, e mesmo assim não tinha sido previsto nenhum tipo de reforma lá no PDI do ano passado. Bom, de forma que iniciamos esse processo, né, dessa reforma. Esse processo também pode ser acompanhado pelas pessoas, porque está no SEI, né? Ele tramita, está inclusive em tramitação, né? Eu, assim que recebo o processo, emito já no dia 22 de abril, né? Autorizando o andamento, né? Dando providências autorizando que seja designada a equipe de planejamento e etc., quer dizer, os passos de um processo licitatório, né? E as providências esse processo anda, né? Está hoje na prefeitura com os engenheiros realizando, né, o projeto executivo, né? É a última movimentação deste projeto, quer dizer, no tocante o que diz respeito à nossa responsabilidade, acreditamos ter cumprido nosso objetivo, nossa obrigação, vamos dizer. De forma que recebi também ligações de 2 parlamentares que também, verificando, né, o que aconteceu, impactados pelo que aconteceu, se dispuseram a nos ajudar também na recuperação desse importante instrumento, né, educativo e esportivo que temos aqui no campus sede, né? Eu também agradeci prontamente e tudo mais. Pois não, Jalmires, eu informo o Xisto, ao final aqui da discussão, eu coloco o número dos processos e aí vocês podem acompanhar. Eu acho importante vocês acompanharem principalmente o laudo, que é muito rico em informações, fotografias e etc. Tá certo? Então é importante que a comunidade saiba do que está, de fato, acontecendo. Ok? Eu tinha mais outra coisa para falar, eu contei aonde está aqui. Sim, eu tinha informado na última reunião a possibilidade da inauguração do centro de eventos ser ainda este mês. Ela foi adiada para o dia 12 de novembro, né? No 12 de novembro, devido que vai haver a inauguração não só desse, mas de estruturas do HU-AC e do HU-JB, contando com a presença do presidente da EBSER. Então, como é uma autoridade nacional, então a gente vai esperar por essa... Ele só pode no dia 12 de novembro, e aí a gente deixou também para inaugurar o centro de eventos nessa data, onde homenagearemos a professora Rosa Tânia com o nome do espaço. Então, passa a palavra, o professor Gelmires já pediu aqui a palavra, por favor, professor, pode eu só queria informar que ainda não compusemos a comissão de sindicância toda, porque estamos esperando a indicação de órgãos externos à universidade, que solicitam, órgãos externos que são responsáveis da engenharia, né, o CREA, e solicitamos a indicação de um nome também para compor a comissão. Por favor, Jamires. Boa tarde a todos e a todas. A minha intervenção, Antônio e demais conselheiros, vai em cima dessa questão da manutenção. Não é? Eu acho que a manutenção de qualquer prédio, ou de qualquer campus, ou tem que ser preventiva. Não é? Nós não podemos chegar a um ginásio, a um estádio desse, onde foi
abaixo parte do patrimônio da UFCG. Então, se você, Antônio, andar pelas passarelas do campus, você vai ver telha, né, toda quebrada, linhas que o cupim já comeu. Né? Se você anda nos blocos, são mais antigos ali do bloco CL, naquela parte, que tem mais de 30 anos, as portas não fecham mais. Né? O cupim já comeu grande parte das portas dos prédios. Né? Depois que a manutenção que isso é feita, quando a gente abre uma ordem de serviço para consertar um reparo, uma coisa, quando já está o estrago feito. Né? Depois, quando não é período de chuva, algumas telhas quebradas, aí lá vai em vazamento dos blocos. Né? Verdade. Isso eu não sei o que é que ocorre isso, por que ocorre isso. Né? Não adianta, eu digo isso aí para todos os colegas meus, que eu tenho muitos amigos que assumem cargo, que gostam de cargo, tá aí. Não adianta a gente ficar preso dentro de uma sala só despachando o processo, onde qualquer um pode despachar. Né? Tem que sair visitando os campos, vendo as dificuldades e cobrando daqueles assessores que são colocados lá dentro. Né? Às vezes eu fico triste, né? Eu fico triste, porque quando eu vejo o patrimônio sendo deteriorado e nada sendo feito, é como aquilo ali fosse um abandono, né, do serviço público, não tivesse nenhum dirigente, nenhuma autoridade que pudesse preservar esse patrimônio. Tá? E você vai ver o estrago feito quando voltar às atividades, né? Porque tem sala fechada aí, que tem mais de 2 anos aí, eu acho que os computadores não funcionam mais, tá? E outros equipamentos aí de laboratório fechado, que é equipamento que custaram milhões de reais. Tá? Não funcionar mais. Então, o que eu vejo é esse abandono do patrimônio público, inclusive presencial, né? A gente está vendo o dia a dia. Né? Esse desmando. Isso não é bom para ninguém. Né? E principalmente aqueles que se dedicam a vida toda à instituição, como eu e os vários colegas, faz parte há muito tempo dessa instituição. Né? Né? Não adianta só... Eu sempre reclamo dos meus colegas, né, dos meus amigos, que quase todos eles que assumem as direções aqui da UFCG são todos meus amigos. Eu digo a eles que não adianta você estar só despachando o processo. Eu visitei várias instituições que o reitor ele passa pouco tempo no gabinete dele. A maioria da coisa ele vendo a situação do campo, discutindo os problemas do campo e tentando resolver, ou da universidade. Né? Não adianta, porque com o processo qualquer um despacha, ou certo ou errado, mas despacha. Né? Isso não tem, eu sei que eu digo assim, porque a gente convive com coordenação de curso, essas coisas, a gente vê lá, despachar processo é a coisa mais fácil do mundo. Né? O difícil é resolver a situação. Então, Antônio, eu vejo esse descaso, e aí está uma prova. Está uma prova. Como também a pontezinha lá, também aquilo foi uma prova também. Aquilo ali já era para ter tomado as providências, que é um açude que tinha mais de 50 anos construído, né? E nunca a gente sabia como foi nem construir aquela... Não se houve nem técnica de construção daquela barragem, aí deixa lá, na hora que faz a coisa, você leva... Para mim, esses processos, o número desses processos. Então, é isso que eu vejo. Nossa universidade, eu não digo assim, não vou entrar no mérito das outras, mas é isso que a gente vive ao dia a dia, esse descaso. Então, como você é um dirigente da instituição e tem talvez alguns assessores seus assistindo, quiser para esse patrimônio, não adianta a gente estar aqui só consertando os erros dos outros. Consertar erros dos outros é complicado. Né? O difícil é você fazer a manutenção preventiva. Se você faz, nunca ocorre um desastre. E ainda bem, né, que não teve vítima. Ainda bem que não teve vítima, senão o negócio tem sido mais complicado ainda. Né? É verdade, Almires. Então, pode concluir, Almires. Não, eu vou concluir em cima disso, mas depois eu teria outro assunto, mas para não atrapalhar aí. Mas isso é o que eu vejo dia a dia. Né? Não adianta a gente estar com a prefeitura lá, está bem localizada lá, está bonitinha lá, mas só vir fazer um conselho quando a gente abre uma ordem de serviço. E vê um cano estourado, uma coisa toda. Qual o problema dele fazer uma visita, sei lá, fazer uma programação de visita e vendo essas manutenção? Né? Esse é meu apelo que eu faço a você. Eu sei que você gosta muito de andar os campos, né? Vendo a estrutura, como é que funciona, né? Então, esse apelo que eu faço para você, juntamente com seus assessores. Sim, João. Com relação à visita, a gente já disparou também isso, né? Na verdade,
eu fiquei muito, eu já disse aqui em várias oportunidades, não só nesse colegiado, mas em todos os que eu tenho andado, que no primeiro momento onde visitamos os centros, me chocou muito a realidade do campus sede, né? Não só a do ginásio, mas e outras edificações, salas de aula, laboratórios, em condições muito precárias, coisa que a gente não vê tanto nos campos fora de sede, embora mesmo alguns centros como que tem, por exemplo, o campus de Souza, que tem uma estrutura muito nova, a gente também constatou nessas visitas em loco graves problemas estruturais, né, afundamento de estrutura dentro das salas, rachaduras enormes. Aqui na sede nem se fala. Eu realmente me choquei muito com isso, né? A gente fica de fato triste, fica até desesperado, porque realmente é muita coisa para se consertar. Foi um ganho muito grande essas licitações de manutenção predial que ocorreram. Eu acho que elas têm que continuar, devem continuar. Os recursos devem ser destinados a isso, porque, de fato, é muito importante que haja essa manutenção, não só corretiva, mas preventiva, como o próprio Gelmir já colocou, e é isso, né? Correr atrás de prejuízo. Temos que ter, claro, dentro da urgência, a urgência, porque tudo é urgente na universidade, né? Dentro da urgência, a urgência, porque, de fato, as estruturas que encontramos são estruturas bem precárias do ponto de vista de estrutura mesmo, né? Forro quebrado, forro caído. Eu adianto que já temos processo em andamento licitatório, né, para isso, para forro, piso e etc. A manutenção pré-vial também, a gente está fazendo um esforço muito grande de mantê-las em todos os centros que estão com processos em andamento, né, para aditivar esses processos e continuarmos com esse tipo de manutenção, né, porque não temos outra forma, né, porque os recursos são muito poucos, mas aqueles que temos a gente tem que destinar com muita responsabilidade. E é como eu disse, observamos muito claramente a necessidade de intervenção maior no campus sede, né? A gente verificou isso em loco no CCBS, que era uma das estruturas mais precárias que tínhamos. Iniciamos essa recuperação de forma imediata lá, porque o risco lá não era só de queda de teto, era de incêndio também, né? Fiação solta, era uma coisa assim, muitas gambiarras, era uma coisa assim, triste de ver, né? A ponte também já está em processo de licitação, né? Está também tomando seu curso, graças a Deus, e é isso, vamos fazer nossa parte. Por favor, professor Mário de Souza. Boa tarde, colegas. Bem, com relação a essa questão do ginásio, de fato é um acontecimento lamentável, né? É um equipamento importante, que presta muito serviço aos professores, a alunos, e a gente não quer ver nenhum dos nossos equipamentos adquiridos com tanto esforço, né? Com tanta dificuldade junto a governos que não têm tido nenhuma sensibilidade para a questão educacional, para a questão da importância das universidades brasileiras. A gente vê um equipamento chegar à circunstância em que ele chegou, né? O professor Antônio anunciou a formação de uma constituição de uma sindicância para apurar responsabilidades, e a gente acha que essa comissão deve efetivamente trabalhar e ser o máximo fidedigna ao que de fato aconteceu, né? O evento se deu logo em seguida à chegada do novo reitorado, mas evidentemente os problemas já vinham se acumulando desde antes, não é? Agora, para que essa comissão ela atue em cima de fatos verdadeiros, me preocupou uma afirmação que foi feita do momento em que houve a interdição do ginásio, porque, ao que nós tínhamos conhecimento, a interdição ainda foi feita na gestão anterior do professor Vicemário. Então, é importante que isso fique claro, né? As coisas estão colocadas no papel, existe um processo em andamento, existe um laudo extremamente bem feito, muita competência por engenheiros da Prefeitura Universitária, e é importante que as coisas que sejam colocadas, já que vai haver responsabilidades, elas sejam feitas dentro da máxima veracidade e fiéis aos acontecimentos. É isso.
Microfone, professor. Obrigado, professor Mário. Desculpe, o microfone é desligado. Eu estava afirmando que, de fato, nós não encontramos nenhum documento, nem processo, nem nada que diz respeito à interdição anterior, né? Por isso que nós tomamos essa atitude na nossa gestão. Sabíamos que o espaço estava fechado, mas não interditado, né? Graças a Deus estava fechado, de fato, não estava sendo usado, até porque estávamos já em processo de pandemia e os espaços todos não estavam sendo utilizados, mas interdição, de fato, nós não encontramos nenhum documento que faça. Possa ser que exista e a gente não tenha encontrado. Tomara. Checar isso. Certo? Tomara que tenha sido feito isso, porque mostra a lisura de todas as pessoas e o comprometimento que sabemos que as pessoas têm. Mas, às vezes, por um descuido ou outro, acontece uma coisa, né, que não gostaríamos. De fato, que eu não quero fazer, nem posso, nem devo, fazer nenhum juízo prévio. A comissão de sindicância existe para isso, para apurar a responsabilidade, e é muito prematuro fazer qualquer tipo de imputar qualquer tipo de responsabilidade sobre qualquer pessoa envolvida. Lamentamos o fato acontecer, estamos lutando para devolver o patrimônio à universidade com as forças que temos, com as condições que temos, né, e vamos fazer de tudo para que fatos assim, não voltem a acontecer, embora tenhamos o mesmo risco em outras edificações já antigas também, na nossa universidade. Tem o professor Jardel, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos os conselheiros, boa tarde ao reitor, professor Antônio Fernandes. Dizer que, sem dúvida, é um dos grandes desafios que teremos agora por frente será na parte estrutural. Bem como o senhor falou agora há pouco, Campos de Souza, embora tenha uma estrutura nova, que é a unidade 2 da BR, já apresentam, né, problemas seríssimos, né, conforme constatação em loco, tanto do senhor como do professor Mário Eduardo, quando estiveram aqui no Campos de Souza, salvo engano, em maio. E dizer que o acontecido nos entristece, porque isso não é um patrimônio da universidade, né? É uma exposição da universidade, mas, de qualquer forma, temos um grande, por exemplo, eu particularmente tenho um grande paixão para a instituição, e nós queremos vê-la bem. E eu torço para que problemas como esse não aconteçam mais, né? Por isso que é importante um trabalho prévio, um trabalho de investigação, um trabalho de análise dessas questões do patrimônio. Nesse íntere, conversei com a prefeita, doutora Renata, é uma prefeita assim, muito competente, muito solícita, se comprometeu a vir ao Campos de Souza, fazer uma visita para ver as nossas estruturas, e espera-se que sejam resolvidos, porque eu tenho que ter também que interditar algo aqui no nosso campus, certo? É uma preocupação que eu tenho, já de muitos anos, já abri vários processos, inclusive, eu estou abrindo um novo processo, comulgando todos os processos que nós já abrimos de estrutura, estamos reenviando, e a doutora Renata, como já disse, muito solícita, ficou de fazer uma visita ao nosso centro, para analisar essas questões, ok? Então, só esses esclarecimentos, eu gostaria que meu comentário fosse constado em ata, ok? Porque a parte estrutural é algo que realmente me deixa preocupado. Não só aqui no campus CJS, também vejo em outros lugares, assim como no campus sede. Mas eu creio que com planejamento, com estrutura e com muita paciência, a gente pode vislumbrar uma resolução dessas questões. Obrigado pela atenção. Obrigado, Jardel. Daiane. Oi, gente, boa tarde, todo mundo. Espero que vocês estejam bem. Tempinho que a gente não se vê. Eu acho que primeiro trazer algumas dessas coisas também que os meninos já trouxeram, né, antes de mim, sobre os processos da manutenção mesmo. Eu acho que mais do que nunca é muito importante que a gente esteja constantemente discutindo, né? O próprio nome já diz, manutenção, assim, das estruturas das nossas universidades. E aí eu queria pegar, já citando a última fala, que foi a de Jardel, que ele coloca, né, que esses problemas vão ser cada dia mais recorrentes, assim. Eu acho que o que a gente viu no ginásio da UFCG não é, tipo assim, é um sintoma do que está acontecendo com a educação e as instituições de ensino no Brasil, né?
E aí eu fico pensando muito no sentido de, tipo assim, a gente tem que abrir sindicância, tem, e muito bom, muito importante, inclusive, para que a gente tenha uma dimensão do que foi o processo que aconteceu e tudo mais. Só que, tipo assim, numa perspectiva, inclusive, de pensar, né, o planejamento, reconstrução desses espaços da universidade, eu me pergunto com que orçamento a gente está conseguindo visualizar isso, sabe? Se a gente está engateando, inclusive, para construir a manutenção, né? Desses espaços, enfim, revitalizar, assim, fico muito preocupada também com essa perspectiva de como a gente consegue aí, identificando a partir do orçamento da universidade a reconstrução desses espaços, que é urgente, que a gente precisa lutar, né, para garantir a qualidade da estrutura da nossa universidade. A gente está aí no processo de pensar um retorno para uma universidade que não é, tipo assim, na mesma condição de sociabilidade que a gente tinha lá em 2019. A gente está voltando para uma estrutura pós-pandemia, em que, enfim, né, condições sanitárias moldadas assim, que exige de nós a estrutura de um espaço físico de ainda mais qualidade. E aí eu acho que trazendo isso, né, nesse sentido, também tenho essa impressão de que no campus de Campina Grande a gente tem um processo desses espaços mais abandonados de forma mais profunda. Não conheço todos os campos, assim, mas dos que eu conheço, eu acho que é o que tem os espaços que estão mais fragilizados, assim, não são só blocos antigos, tipo, o BG, que é o bloco ali, um dos blocos mais recentes do CH, está com várias infiltrações, com forro danificado, com esquadria danificada, enfim, diversas outras coisas que são importantes porque tem uma circulação de estudante cotidianamente, né, estudante, professor, técnico, enfim, né, crise de risco, inclusive uma coisa, na última vez, no dia que a gente foi visitar o ginásio, né, depois que caiu, os guardinhas estavam do lado do arco lá, que é o arco que tem da estrutura ainda de alvenaria, que a qualquer momento também pode cair, assim, então, inclusive, de interditar o espaço imediato a isso, eu acho que é bem importante também para a segurança de quem circula. E aí eu acho que também já o Miris falou do laguinho, né? Eu acho que o laguinho ele também foi muito sintomático. A gente já tinha constante, não podia chover, que inclusive a biblioteca era alagada ou ficava rodeada ali desses processos que a gente precisa pensar, porque é um espaço que está inserido, inclusive, passa rede de esgoto dentro daquele laguinho, assim. Então, tipo assim, a gente não fez ainda nenhum processo de manutenção, mas eu fico preocupada, inclusive, talvez a geografia aí possa colocar melhor, que era tipo de se a gente passa por um novo período de grande chuva, qual vai ser a situação do campus depois que aquele laguinho tá assim, sabe? Inclusive dos blocos que ficam abaixo, ali o BU, o departamento de design e tal, mas inclusive da biblioteca que já tinha esse problema de alagamento, enfim, quando se colocava. Enfim, né? Se for dizer problema, a vistoria, que é gigante. E aí, nisso, queria fazer outro link também, né? A gente falou do equipamento que é importante, nossa, é muito importante mesmo a quadra, assim, acho que tanto para a prática esportiva, mas inclusive para o cotidiano dentro da universidade. E que a gente também tem esse problema, né, de ausência de quadra, porque agora a gente está ausente, não tem mais ginásio no campus, em outros campos também, assim. Então, como que a gente consegue, aí agora no processo de reconstruir, de refazer e tal, pensar isso ordenadamente, por exemplo, lá no campus de Sumé, que não tem quadra e tal, como a gente faz esse planejamento integrado, eu acho que é uma preocupação que é importante para a gente ir construindo a médio prazo, médio e longo prazo, né? E aí, por último, para sair desse eixo, queria comentar também, pedir mais comentários sobre o orçamento. Assim, a gente vem sempre falando quanto tempo de recursos, quanto foi executado, não sei o quê. E aí, sobre esse processo do orçamento, né? Da última vez que eu tinha conferido lá no sitezinho, que a UFCG estava com o desempenho na aplicação orçamentária de 30%. Agora, Antônio falou que foi empenhado 80% e tal, e isso faz mais ou menos um mês, assim. Então, acho que seria importante colocar para onde foi que foi empenhado, o que foi da assistência estudantil, o que está sendo colocado, porque a gente precisa saber também para onde está sendo direcionado isso. Inclusive, quanto de recursos a gente ainda tem, qual a previsão, inclusive, para a readaptação da estrutura da universidade, assim. E aí, por último, mesmo, só para concluir, também aí no clima dos novos membros, né? A gente teve recentemente a eleição do DCE, agradecer ao STI que deu suporte. Leandro, o técnico, passou o dia com a gente, muito legal, muita gente boa. E aí, acho que também colocar esse processo, né? Em breve a gente vai estar fazendo, acho que eles não se portariam ainda do início de novembro, mas a gente vai estar refazendo também as nomeações aí dos estudantes para compor as câmaras e o colegiado pleno. Então, no mais, eu acho que é isso. Boa reunião para nós. Obrigado, Daiane. Eu só informo que a gente poderia pedir ao professor Vinícius ou Ribamar para na próxima reunião estar expondo detalhadamente,
né, como foram gastos, mas só para dizer que nós estamos executando o orçamento aprovado e as obras aprovadas no ano passado, né? Então, nós estamos executando exatamente as despesas previstas no ano passado, certo, Daiane? Mas a gente pode sim pedir aos meninos para virem aqui em um momento oportuno, próxima reunião, por exemplo, para estar prestando esse esclarecimento. Eu acho também importante. Professor Xisto. Professor Xisto, não estamos ouvindo. Aqui agora? Agora sim? Pronto. Eu estava saudando os colegas que estão chegando agora, então boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez. Tenhamos todos uma boa tarde de trabalho. Eu tenho uns pontos, mas eu vou ficar só neste, professor, para não ocupar muito tempo. Eu pontuei algumas coisas. Com relação à questão do documento, eu tentei pesquisar, realmente eu não consegui identificar, mas é possível que tenha algum tipo de documento, porque aquele prédio não estava sendo utilizado, né? Não pela questão... Sou eu? Esse barulho sou eu, não? Não. Aqui tá de boa, gente, só um instante. É meu áudio que tá com... Tô tendo barulho aqui. Não, mas tudo bem, vou continuando, eu vou identificando o problema aqui. É aqui, sou eu. Que o YouTube ele tem aquela força de vontade às vezes e quando você está no link ele fica falando. Bom, é preciso verificar, né? O que estranha não ter, porque eu consegui identificar um dos processos, professor, que foi esse do laudo. E nesse processo do laudo está dizendo que foi em janeiro de 2021 que foi apresentado o laudo, em janeiro de 2021. Então, diante dessa situação crítica, eu imagino que tenha sido deliberada alguma interdição. Agora, eu queria, antes de pontuar, eu queria lembrar o seguinte, foi falado que faltou informação. Esse conselho, eu me lembro bem que nas primeiras reuniões, a gente tinha solicitado uma reunião com a gestão anterior para que eles expusessem como é que estava a situação. Infelizmente, isso não foi feito, né? Porque aí a gente poderia ter até, porque eu me lembro bem que houve várias intervenções dizendo que, encontrei lixo, encontrei não sei o quê, e aí a gente ficou, queria saber como é que realmente estava. E não foi realizado, pelo menos oficialmente, não foi agendado um convite para que fosse feito isso. Bom, aí eu li rapidamente aqui, professor, não li, eu passei o laudo está realmente bem feito, inclusive bem estruturado, e a data é de janeiro de 2021, certo? Aí eu desci mais um pouco, e tem dizendo lá que em 12 de julho, Renata, quem é Renata? Deixa eu olhar se quem é Renata. Prefeita. É a prefeita, pronto. No dia 12 de julho, a Renata, ela faz uma solicitação para o Dione, que foi o que iniciou todo o processo. E no dia 14 de julho, ele responde, em atendimento às orientações da Prefeitura Universitária, que tal, informamos que o equipamento esportivo supracitado encontra-se interditado desde o início de 2021. Então, Dione reconhece que está desde o início de 2021 interditado nesse documento. A minha questão que eu gostaria de apresentar é o seguinte. Primeiro, eu queria um esclarecimento, professor. Estava ocorrendo algum tipo de obra? Estava ocorrendo algum tipo de obra? Não que eu saiba. Estava sendo iniciado um processo de escoramento lá, mas eu não sei informar. Por isso que eu não quero adentrar em detalhes maiores. Tudo bem. Porque não quero... tem muita conversa, né? Um diz uma coisa, diz outra, não quero deixar... Mas eu vou anotar, Xisto, só corrigindo. Renato tomou as providências desde abril. Eu vou anotar o número do processo e aí vocês podem consultar perfeitamente. Não foi só em junho, não, certo? Ela tomou posse no final de março e no início de abril ela já tomou as providências de iniciar a solicitação. Pois é, professor, mas porque quando ela responde em julho, ela não coloca no documento dela menção ao laudo, o que é estranho. Porque era para ela ter mencionado conforme processo tal. E uma outra coisa, que aí é uma recomendação, eu estava olhando aqui, o texto está assim, um documento oficial do SEI, artigo 20, artigo XX, inciso ZZ, do Regimento Interno
aprovado pela, abre colchete, nome, underline, norma, número, aí abre novo, nome, underline, da norma, de dia, quer dizer, um documento que estava sendo montado. Então, o SEI é uma instância oficial, né? Então, está dizendo aqui, nessa resposta que está aqui, enfim, detalhe, eu concordo com a questão da sindicância, professor, mas eu acho que, bom, primeiro eu preciso, para ter um posicionamento mais correto, verificar o outro processo, né? Para saber como é que estava esse andamento. Agora, com relação à sindicância, seria interessante, aí eu vou recorrer ao estatuto da universidade, que no seu artigo 19, inciso 23, ou 22, deixa eu confirmar aqui, inciso 17, deliberar sobre assuntos de natureza administrativa em geral. Eu acredito que seria interessante ter alguém do colegiado pleno, né, para poder também estar acompanhando alguém, claro que eu digo, uma pessoa que entenda do assunto, né? Eu sou geógrafo, eu posso responder até a pergunta da Daiane, mas com relação ao prédio eu não vou saber responder, entendeu? Mas, enfim, eu queria dizer que é preciso verificar realmente, porque, querendo ou não, se trata de um empreendimento que estava com laudo definido. E aí vai um detalhe, né? Eu já mencionei na reunião passada, aquele bloco do BH, ele, quando chove, tem as formiguinhas que ficam por baixo. Então, tem um grupo de pesquisa que está constante lá, é o do PET, mas o meu grupo também, os alunos estão indo para lá. Então, para se ter, e não está com intervenção nenhuma, para se ter uma coisa mais séria, está com um risco muito grande, né? Então, enfim, é só isso. Eu queria saber a gente está numa parte que é da reunião, que é de informes, né? Não é uma parte que é ponto de pauta. Não. Eu só quis informar, porque realmente é um assunto, né, que mexeu com todos nós, né? Mexeu com todos nós. Isso, aí o meu direcionamento é que, se não seria interessante colocar, mesmo que acrescentando como ponto de pauta no momento correto, para que seja proposto por este colegiado, um membro do colegiado, não sei se alguém da gestão anterior, sei que, para compor pessoas que pudessem estar acompanhando e que pudessem estar nos dando retorno, porque criar uma sindicância, ela vai dar retorno só no relatório final, né? Enfim, mas obrigado pela atenção. Mesmo assim, professor, é importante que haja nenhum tipo de ilação antes da conclusão dessa sindicância. É muito sério isso aí. E é muito difícil tomar qualquer tipo de posição sem esses dados concretos. Com relação à solicitação, ao encaminhamento dado por esse colegiado, professor, eu tomei, sim, providências, conversei com o próprio reitor, chamei-o no gabinete da procuradoria aqui nosso, na presença do procurador, fiz o convite, e ele disse que, em momento oportuno, participará, né? O que não nos foi comunicado da sua decisão, de vir ou não. Está aberto, novamente eu digo, aqui repito, este colegiado está aberto para qualquer membro dessa comunidade que queira fazer qualquer tipo de esclarecimento, está aberto, quanto mais a um ex-reitor, né? Então, eu reafirmo que aqui nós estamos abertos a qualquer tipo de esclarecimento, conforme já coloquei. Eu estou colocando aqui os dois processos, viu, X? Porque eu estou com dificuldade, que meu óculos está com problema, tenho que trocar, mas aí já consegui aqui a última palavra, contratação. Mais coisa, mas eu acho que isso aí já dá, o número do processo. Bom, outra coisa também que eu queria falar hoje, eu pedi até a Newton para estar presente, Newton Parque Tecnológico, para expor um aplicativo que eu solicitei. Foi uma conversa muito informal, eu tive com ele já há algum tempo, quando a gente estava já estabelecendo um planejamento, né, iniciando um planejamento para o retorno das aulas, das atividades presenciais, a preocupação com relação ao número de pessoas que estavam sendo vacinadas ou não da nossa comunidade. E aí, ele disse que já tinha um protótipo na UEPB, que chama Conecta UEPB, que era muito interessante essa ferramenta. Ele me apresentou assim, eu disse, legal, com isso a gente poderia ver a questão da vacinação da nossa comunidade, como está o andamento. Sim,
E aí foi motivado por isso, mas que não só para isso, né? É uma rede social interna, né? E é bem interessante, eu não quero explicar, porque também não saberia. Eu queria que ele viesse, ele inclusive se comprometeu a vir, mas teve um chamado de última hora do governo do estado, que está, me parece, aqui em Campina Grande, né? Na APAI, e ele foi chamado também para estar presente, de forma que, se ele chegar até o final da reunião, eu pediria permissão aos conselheiros para que ele pudesse expor, apresentar, não é um lançamento, mas é uma apresentação. Ele já fez isso para a equipe da gestão, mas eu queria que ele fizesse também aqui no Colegiado Pleno, porque é uma ferramenta de comunicação muito importante e que o nosso alunado, ele utiliza também muito mais frequentemente do que outros meios, né? E a gente quer facilitar essa comunicação interna da nossa universidade. Então, o aplicativo chama Conecta UFCG, já foi exposto aí na página da universidade, mas eu queria que ele fizesse uma apresentação. Então, caso ele chegue aqui antes do final da reunião, eu solicito a compreensão dos conselheiros para dispor de tempo para ele falar sobre isso, tá bom? Algum comunicado? Algum conselheiro quer fazer algum outro comunicado, por favor? Ninguém? Então, podemos ir para a pauta. Processo, o item 4.0, processo número 23096-057904/2021, dígito 23. É um processo que trata da indicação do coordenador de controle interno da universidade. A CGU elenca uma série de requisitos. O principal deles é que o funcionário seja auditor de carreira, concursado como auditor, e aqui na nossa instituição nós temos 2. Vamos nomear agora um terceiro, né, auditor, mas ainda não tomou posse, enfim, não teve nem edital de convocação, porque estamos procedendo o edital de remoção interno para depois fazer o de nomeação dos novos servidores, né? Vamos receber 123 novos servidores no nosso quadro, né? E então nós temos 2, um que já faz parte da equipe do controle interno e outro que está lotado ainda na CEPLAN, mas será relotado lá no controle interno, né, pela sua própria formação. Nós já conversamos com ele, eu acho que é Gustavo o nome dele, e Telmo, que foi a nossa indicação, né? Por quê? Já faz parte do setor, já faz parte da equipe, a própria equipe referenda o nome dele, e como é uma etapa anterior à nomeação, a aprovação dessa indicação no colegiado pleno, com o subsequente encaminhamento deste nome para a CGU, que também se manifesta, certo? Então, professora Socorro, por favor. Precisa votar. Diga, Antônio. Eu já coloco em votação esse nome, Socorro, precisa de algum outro requisito? Não, você expõe qual já expôs aí. Pronto, precisamos saber os nomes por inteiro, né? Porque você só falou em Telmo. Eu não estou... Telmo da Rocha Petrúcio é o nome dele. Petrúcio, ele está lotado já no comitê, na coordenação de controle interno, já faz parte da equipe de Lucélia. Também gosto muito de Lucélia, gostaria que ela permanecesse no cargo, mas porque ela é técnica em contabilidade, né? E aí nós indicamos, né, o auditor Telmo da Rocha Petrúcio, matrícula 1762548, que é auditor desta universidade desde o ano de 2010, diretor jurídico da União Nacional dos Auditores do MEC, nos biênios 2020 e 2022, e exerceu em substituição a função de coordenador da CCI em vários momentos aqui na universidade. Então, acreditamos que seja o nome
ideal para exercer este cargo. Então, desta forma, coloco em votação, em apreciação, e já testando o sistema lá de Leocardio, né? Eu já estou vendo aqui o link, que a gente possa se manifestar pela aprovação ou não deste nome. E o indicado corresponde aos critérios estabelecidos pela CGU? Sim, atende a todos os critérios. Essa indicação ela vem sendo reiteradamente solicitada pela CGU desde 2017. Né? Esse ano, quando visitei a CGU, foi a primeira cobrança, vamos dizer assim, que eles nos fizeram, né? E havia necessidade urgente da indicação em direito à prorrogação. Na verdade, já tinha sido dado todos os prazos ao FCG e até então não tinha sido providenciado. Então, esse ano, estamos procedendo a essa indicação conforme preconiza a lei. Bom, então, em votação. Acessam o formulário que está aqui exposto, Emanuele colocou, e votam lá. Tá certo? Bastante prático, Socorro. Votei rápido. Foi mesmo, olha aí que bom. Seu voto foi registrado. Exato. Bacana. Bacana, bacana. Você não se esqueça de votar, viu, Antônio? Já votei. Enquanto vocês votam, vou fazer inveja aqui, tomando um cafezinho de Marli. Acho que tem muita gente com saudade, né, desse cafezinho aqui durante as reuniões do Pleno. É verdade. Socorro. Sim. Posso dar uma sugestão? Diga, querido. Eu percebi que foi feito no Google, não é isso? A sugestão é que pudesse ser organizado em forma de sessão, porque na medida em que você vota e passa para outra sessão, você não vai ficar com vários formulários depois para ter que juntar todos, entendeu? Eu não sei se eu entendi bem, não, porque pode ser nessas... né? Emanuele e Nice, por favor, vocês estão sendo chamadas. Não, porque é o seguinte, Socorro, eu concluí aqui que você vai abrir um formulário para cada processo, não é isso? Exato. Você vai ter depois vários formulários para analisar. Você poderia ter apenas um. Como fazer isso? Você abre sessão, aí você pode configurar lá para a pessoa fazer o voto dela e ela clicar na opção continuar. Aí ela vai para o próximo, entendeu? Até concluir. Tá, entendi. Porque aí fica com um único formulário. Entendi. Ainda hoje eu fiz isso. Obrigada, Chico. Vocês sempre nos têm dado apoio. Imagina, Socorro. É ótimo poder te ajudar. Socorro Vanderlan está colocando aí que ele não conseguiu votar. Eu estou vendo aqui. Emanuele? Pronto. Eu estou registrando aqui. Já tem aqui no formulário temos 14 votos. Mas com o do professor Wilson, nesse caso, e o do professor... do professor Wilson, nesse caso nós temos 15 votos. Aí, por enquanto, nesse caso, 11 favoráveis e 4 abstenções. Falta votarem, né? Porque ele não atingiu. Justino também está dizendo que não conseguiu acessar. Débia também. E que o voto dele é favorável. Débia, do mesmo jeito, doutor, sou favorável. Significa que ela não
É porque é só colocar o nome do votante, o nome do conselheiro, clicar em favorável, contrário ou abstenção e enviar. Uhum. Aí, se não colocar o nome do votante, não o nome sai. do conselheiro, seu nome, isso. Ai, que gelo. Hugo conseguiu. Mais alguém não está conseguindo votar? Tem que colocar o nome, né? Porque senão eu acho que não procede, não. Daiane já votou. Muito bem, Daiane. Pronto? Andréia votou. Muito bem, Andréia. Ah, muito bem, Vanderlan. Conseguiu. Deu certo. Também. Justino. Débia já votou? Conseguiu, Débia? Mário, o professor Mário também já votou. É assim mesmo, no começo. Débia não conseguiu. Débia não está conseguindo. Bom, então ela votou, mas ela votou aqui favorável, não foi? Oi. A gente conta com o voto dela. Botou seu nome, Débia? Pronto, Débia botou aqui favorável, viu, Emanuele? Ok, Hugo. Franklin já nos tinha avisado. Falta alguém ainda votar? Outros colegas votam, não podia continuar, professor? Resultado. Eu aproveito para justificar, não sei se ela fez isso para a secretaria, mas a professora Jaciara me comunicou, inclusive enviou atestado. Ela não poderá participar da reunião em virtude de adoecimento. Ela nos enviou Nos o enviou. atestado, sim. Okay. Pronto. Aprovado, item 4.1, o item 4.1 e o 4.2 e o 4.3 continuam em diligência. Então, podemos passar para o item 4.4, processo número 23096-006758, barra 2021, dígito 78, relatora, professora Viviane Gomes Cebalo, que estreia aqui no pleno. Boa tarde a todas e todos. É uma estreia, e eu até comentei com a Socorro, né, para pedir para deixar registrado o meu e-mail G Suite, porque eu descobri por acaso que estava com esse processo para relatar, porque o e-mail que tinha sido enviado para o meu e-mail pessoal ficou no spam. E aí eu fui dar uma olhada, uma conferida na pauta antes da reunião e vi que tinha um processo. Mas, enfim, vamos lá. O presente parecer demanda a apresentação de breve histórico de sua tramitação e das peças que o compõem, do processo já identificado, né?
No dia 13 de fevereiro de 2021, é enviado o requerimento geral da coordenação administrativa da Unidade Acadêmica de Direito do CCJS, assinado pelos professores Dr. Jardel Soares e Dr. Eduardo Pordeus, solicitando a concessão de título de doutor honoris causa à ministra Nancy Andrighi. No mesmo dia, é pensado o documento externo em que apresenta as razões do pedido de concessão de honraria, contendo o dossiê com a argumentação da equipe solicitante, composta pelos professores Eduardo Pordeus Silva, professor Jardel de Freitas Soares e professora doutora Marcela da Silva Varejão, que é docente visitante da UFCG. Contém também o currículo da ministra e descrição das ações relevantes em prol dos direitos humanos e da divulgação de textos explicativos sobre as decisões consolidadas nos tribunais. Também no dia 13 de fevereiro foi apensada a declaração da coordenação administrativa da UAD, em que os docentes da unidade acadêmica assinam o requerimento encaminhado no processo. No dia 3 de abril é apensada certidão da coordenação administrativa atestando, né, que o processo foi aprovado por unanimidade na primeira Assembleia Ordinária da UAD-CCJS. No mesmo dia, o processo é encaminhado ao CONSAD para análise e emissão de parecer. No dia 13 de maio, o processo é encaminhado ao professor Enéas Dantas da Silva, membro do CONSAD-CCJS, para análise e emissão de parecer. No dia 18 de maio, é assinado o parecer 29, em que o professor Enéas Dantas da Silva Neto emite parecer favorável à concessão da honraria. No dia 1º de junho, é apensada ao processo a certidão CONSAD-CCJS, atestando que o parecer do relator foi aprovado por unanimidade de votos na segunda reunião ordinária do CONSAD-CCJS. No dia 2 de junho, é emitido o despacho do CONSAD encaminhando o processo para a SODES para apreciação pelo colegiado pleno da UFCG. No dia 10 de junho, o processo é encaminhado ao presidente do colegiado pleno para conhecimento e pronunciamento. No dia 12/7, o processo é encaminhado para o professor Darcon Souza, membro do colegiado pleno, para análise e emissão de parecer. No dia 13 de setembro, é emitido o despacho do colegiado pleno, em que o processo é redistribuído para essa conselheira para análise e emissão de parecer. Fundamentação. Os processos de outorga de títulos honoríficos é regulamentado pela Resolução 15 de 2006 do Colegiado Pleno. O artigo 3º dessa referida resolução define como devem ser instruídos esses processos e como deve ser empreendida a sua análise. E eu cito. Artigo 3º. Qualquer processo de outorga de título honorífico ou concessão de medalha do mérito universitário será instruído com o currículum vitae do indicado à homenagem. Parágrafo 1º. O currículum vitae de que trata o caput deste artigo será analisado por comissão examinadora especial escolhida pelo plenário do colegiado pleno do Conselho Universitário, com vistas à elaboração de parecer a ser submetido a este órgão de representação. Parágrafo 2º. A comissão examinadora especial de que trata o parágrafo anterior terá a seguinte composição. 1. Inciso 1º, né? 3 representantes do corpo docente com titulação de doutor para o título de doutor honoris causa. 2. 3 representantes do corpo docente para os títulos de professor honoris causa e de professor emérito. 3. Um representante do corpo docente, um representante do corpo discente e um representante do corpo de funcionários técnico-administrativos para a medalha do mérito universitário. Parágrafo 3º. A comissão examinadora especial poderá solicitar, sempre que julgar necessário, parecer técnico de especialistas na área de atuação do homenageado para subsidiar as proposituras de outorga de título ou concessão de medalha de que trata esta resolução. Conclusão. Estando o processo instruído em acordo com o que preconiza a citada resolução
e reconhecendo a validade do pleito requerido, solicito da presidência deste colegiado que encaminhe discussão para escolha, nesta plenária, dos membros que comporão a Comissão Examinadora Especial para análise e emissão de parecer, de acordo com o que está previsto na resolução. Esse é o meu parecer e submeto a este colegiado. Não temos o que discutir, apenas que indicar, né, os membros. Eu pediria que as pessoas... Professor Antônio, questão de esclarecimento. Pois não, João Luiz. Eu estou entendendo que a gente vai tirar aqui a comissão, né, para a formação disso, mas antes eu gostaria de ter até antes de formar essa comissão, professora, ter uma análise, qual é a contribuição que essa professora trouxe aqui para o nosso UFCG. Porque a gente deu um título aqui também, de nosso caso, uma professora, que foi aprovada até por esse colegiado lá para a creche. Se você for fazer um levantamento, essa professora pouco contribuiu com o UFCG. Então, eu daria, naquele caso, o título, no nosso caso, os fundadores da creche, né, que hoje não estão nem vivos mais. Na grande parte, tanto o diretório acadêmico, como os professores que passaram, que eu tive a oportunidade de conhecê-la em frente da luta pela criação da creche. Não teve nenhuma homenagem a eles, que foram professores dessa UFCG. Vem dar uma homenagem a um doutor, um título de honoris causa, uma professora que pouco contribuiu para o UFCG. Então, eu acho que um título de honoris causa é um título muito, né, representativo para uma instituição que nós estamos votando aqui. Então, eu gostaria, antes de a gente tirar essa comissão, saber qual foi a contribuição que essa professora trouxe para o UFCG. Tá bem? É só isso, questão de esclarecimento. Desculpe, eu não sei se mas eu tenho que expressar a minha opinião, porque dar título a professor... Aqui não é entidade política, né? Aqui é uma entidade acadêmica que tem que ser uma contribuição acadêmica e dentro daquilo que também pode até ser política, né? Que ela trouxe para o UFCG, o benefício que essa professora trouxe para o UFCG. Bom, a gente já colocou... Ai, desculpa, Antônio. Pois não, Viviane, pode falar. Não, é porque, assim, nessa mesma resolução, né, as contribuições que a ministra, né, deu para ser considerada como merecedora de um título de doutor honoris causa, de acordo com o documento que está pensado no processo, né, os professores dessa primeira comissão de solicitação, né, eles apresentam uma série de ações e uma série de atuações que a ministra teve que, na perspectiva deles, justifica a concessão desse título honorífico. Eu queria só chamar a atenção, né, para o artigo 1º dessa mesma resolução que regulamenta o processo, né, a concessão de títulos honoríficos, quando define, né, coloca assim, no artigo 1º, no artigo 1º diz: a Universidade Federal de Campina Grande outorgará os seguintes títulos honoríficos. E aí, no inciso 3º, é quando trata do título de doutor honoris causa, que diz assim: doutor honoris causa, a personalidade eminente que tenha contribuído para o progresso da UFCG, do país ou do mundo, ou que se haja distinguido por sua atuação em favor das ciências, da tecnologia, das letras, das artes ou da cultura em geral. Então, eu entendo que o título de doutor honoris causa não está necessariamente relacionado a uma atuação diretamente relacionada ao UFCG, mas tem uma acepção mais ampla, né, da atuação desse profissional. No meu parecer, eu não coloquei nenhuma análise do conteúdo do documento apresentado pela comissão, porque como a resolução pressupõe a criação aqui no colegiado pleno dessa comissão especial, né, que vai examinar o mérito da questão, caberá a essa comissão analisar a documentação e emitir um parecer que será submetido a esse colegiado. Então, a minha colocação ela foi muito mais em termos de analisar a resolução, né,
e trazer para cá o que estava definido na resolução, verificar as peças do processo, se o processo estava instruído e tramitou da forma como a resolução prevê, e, a partir disso, né, trazer a necessidade da criação dessa comissão especial que vai examinar o mérito da questão. Não sei se eu esclareci ou se eu piorei a situação. Mas... Não, é isso mesmo, Viviane. É isso mesmo. São quantos membros? O professor Jardel está inscrito, professor Vanderlan, só para eu me organizar aqui. A resolução pede que a comissão seja composta de quantos membros, Viviane? 3 representantes do corpo docente com titulação de doutor. Ok. Jardel. Boa tarde novamente. Primeiramente, parabenizar a professora Viviane Gomes pelo relato lúcido, coerente. Ela observou bem que o pedido, no caso do título de doutor honoris causa, seguiu os trâmites internos, né, do nosso centro, comissão, unidade acadêmica, CONSAD, chegando aqui no pleno, né, tem que ser eivada a questão da comissão, como ela muito bem relatou e encaminhou. Fazer um breve relato sobre a ministra que ora homenageamos, é uma honra para o curso de Direito, para o CCJS, porque nós completamos, o curso de Direito fez 50 anos, agora no dia 1º de maio, e nós quisemos homenagear pela primeira vez uma mulher que lutou pelos direitos humanos, luta contra a violência doméstica da mulher, luta em prol dos vulneráveis. Então, e ela é uma ministra do STJ, não é questão política, mas um reconhecimento jurídico, né? É um reconhecimento acadêmico pelos trabalhos que ela vem realizando, pelos grupos de pesquisa, pelas comissões que a mesma tem em prol dos abastardos da sociedade. Então, assim, o reconhecimento, principalmente da seara jurídica dessa ministra, ela é enorme. É interessante que essa comissão, ao ser instalada, com certeza ela vai entrar no mérito da questão. E eu tenho certeza, né, que a comissão terá, podemos dizer assim, uma sensibilidade, certo? Na concessão desse título. Porque nós temos que entender, professor Gelmires, que o honoris causa não é somente da UFCG. Seria uma coisa muito pequena, um benefício somente para a UFCG. Certo? O benefício que a ministra, que ora queremos homenageá-la, ela vai não só para o Brasil, mas vai para o mundo. Porque os direitos humanos não se descontam de um local ou de uma instituição, né, mas se descontam de todos nós. Era só isso que eu queria esclarecer. Professor Jardel, todo respeito que eu tenho para o senhor, mas se não fez nada pela UFCG, estou fora, viu? Professor Vanderlan. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu queria inicialmente já dar os parabéns ao CCJ pela proposição do nome da professora Nancy, em primeiro lugar, em segundo, a professora Viviane pelo relato, né? E durante a leitura do relato eu já tinha informações anteriores, porque esse processo estava com o Darton, então a minha inclinação em nome do CH é votar favorável ao parecer da professora, em primeiro lugar, né? Em segundo, eu queria dizer, com relação à citação do professor Gelmires, que no caso das fundadoras da UAE, a antiga creche, né, houve homenagem, não por parte desse colegiado, mas a aula inaugural desse semestre, hora em curso, a professora que proferiu a aula inaugural foi a professora Maura, que foi exatamente uma das fundadoras, né? Claro que ela e várias outras pessoas merecem várias outras homenagens e a gente, enfim, faz coro a tudo isso. Com relação ao currículo da professora Nancy, né, para mim, alguém que defende e promove os direitos humanos está à altura de receber a homenagem, né, desse colegiado, em especial nesse momento que a gente vive no Brasil de negacionismo, de ataques à democracia, né, enfim, de ondas conservadoras que pairam por vários países e que nos afetam diretamente, com implicações diretas na educação, inclusive na UFCG. Então, para mim, de fato, é uma pessoa que merece a nossa homenagem e o nosso reconhecimento.
É isso. Obrigado. Bom, eu pergunto se alguém se manifesta interessado em participar, algum docente. Não, professor, antes eu tinha levantado a mão só para um comentário rápido. Desculpe, X, desculpe. Imagina. Por favor, pode falar. Só para um comentário rápido, é porque a gente precisa entender os processos das coisas, né? O processo agora não é para julgar se a pessoa tem mérito ou não, quem vai fazer isso é uma comissão. Agora, mesmo assim, para a gente dar juízo de valor sobre a pessoa, é importante conhecer, né, a trajetória e compreender que o significado de universidade não são as 4 paredes da universidade. Né, ela vai mais além do que isso. A gente tem um compromisso com a nossa sociedade, por exemplo, e entre esses compromissos está a questão da defesa dos direitos humanos. Então, é claro que eu não sou da área de direito, eu acho que tem que ser pessoas da área, que tem que ter conhecimento mais aprofundado, mas só para a gente entender que, salvo engano, mas o entendimento agora é escolha da comissão. Né, o juízo de valor, e a gente vai votar depois o relatório, vai ser em outro momento. Exatamente. Alguém se habilita para participar da comissão? Professor Vanderlan, acho que você é um bom nome. Estou à disposição. Vanderlan, vou citar aqui, viu? Já que vocês não estão se habilitando. Voflan. Pode ser, Voflan? Tá faltando só um. Marília, é porque Marília é do campo. Marília que é do direito, enfim. Marília, Voflan e Marília é fã da ministra, viu, professor? Marília é fã da ministra. Pode ser, podemos fechar esses 3 nomes. Quem cala, consente. Obrigado, gente. Então, vamos para o ponto seguinte. Processo, eu não sei se a professora Fernanda, que é a relatora, ela te encaminhou alguma coisa, Vanderlan, sobre esse próximo processo? Não, Antônio, eu inclusive, essa semana conversei com o Socorro, informando da impossibilidade de Fernanda emitir esse parecer, porque talvez hoje é que o esposo dela venha a ter alta, né? Tomara. E também não foi passado para mim, porque, enfim, eu estou acumulando, então não teria tempo hábil para dar esse parecer. Tudo bem, ok. Então, vamos passar para o processo de 4.7, porque o anterior também a relatora não está presente. A professora Jaciara está de atestado. Então, podemos ir diretamente para o item 4.7 da pauta. Processo número 23.096.02.2954, barra 2021, dígito 90. Relator, professor Jardel. Professor Antônio, antes do senhor chegar, tanto o professor Jardel como tanto o processo 4.7 e 4.8 foi comunicado que não teria condição de ser... Ótimo. Obrigado, Xisto, pela informação. E o 4.10 também, tá? Ok. Então, vamos para o 4.9. Processo número 23.096.035576, barra 2021, dígito 12. Relator, professor Anielson. Obrigado, professor Antônio. Boa tarde a todos e a todas mais uma vez. Processo devidamente identificado, passo ao relatório. O requerente apresenta pedido de reconsideração do parecer emanado no documento SEI número 170.7143, que foi contrário à solicitação de alteração das resoluções número 1 e 7 de 2005, que regulamentam as consultas eleitorais para as direções e vice-direções dos centros de ensino da UFCG e para as coordenações da administração executiva colegiada das unidades acadêmicas, respectivamente. Do relatório, o requerente apresenta recurso tempestivo, documento SEI número 171.9935, contra o parecer emanado no documento SEI número 170.7143, que foi contrário à solicitação de alteração das resoluções número 1 e 7 de 2005, tendo em vista impedimentos regimentais e estatutários. Vale lembrar que as citadas resoluções tratam, respectivamente, das consultas eleitorais para as direções e vice-direções dos centros da UFCG e para as coordenações da administração executiva colegiada das unidades acadêmicas. Importante salientar que o referido parecer foi aprovado
com 24 votos favoráveis e nenhum voto contrário na 150ª reunião ordinária do Colegiado Pleno do Conselho Universitário da UFCG, realizada no dia 17 de agosto de 2021. Em síntese, o requerente solicita reconsideração do meu pleito, abre aspas, reconsideração do meu pleito, ou então que se inicie a criação de uma comissão institucional do Colegiado Pleno da UFCG para discutir matérias como essa, que geralmente abrem janelas para as não linearidades e pontos de desequilíbrios quando regradas pela Carta Magna. Fecha aspas. Análise e parecer. Da análise dos autos, verificou-se que o pedido de reconsideração de parecer, apresentado no documento SEI número 171/9935, não apresenta substância suficiente para justificar a revisão ou modificação do parecer aprovado por este colegiado pleno, pois não foram apontados fato novo, ilegalidades, erros ou vícios que justifiquem tal ação. A este respeito, vale citar o inciso 1º do artigo 29 do Regimento das SODES, a saber, das decisões dos órgãos deliberativos superiores poderão ser interpostos pela parte interessada perante o respectivo presidente no prazo de 10 dias a contar da data da ciência. Primeiro, pedido de reconsideração, desde que se aduzam fatos ou argumentos novos. Fecha aspas. O que, flagrantemente, não foi apresentado no pedido de reconsideração. Desse modo, sugere-se que a SODES oriente para que, quando da interposição de recurso ou nos casos de pedido de reconsideração, sejam apontados de forma clara e objetiva a ilegalidade presente no parecer, ou ainda que seja apresentado fato novo que justifique a revisão ou a reformulação do parecer, sob pena de não admissão do recurso. Na oportunidade, reitera-se o parecer anteriormente exarado nos autos, o qual é sustentado pelo Regimento e Estatuto da UFCG, bem como pela Lei 9.192, de 21 de dezembro de 1995, e Decreto 1916, de 23 de maio de 1996, que regulamenta o processo de escolha de dirigentes universitários. Quanto ao pedido de criação de comissão institucional do Colegiado Pleno da UFCG para discutir matérias como essa, foi um dos pedidos do requerente, creio que não faça parte do escopo desse processo, cuja ementa original trata especificamente de alterações nas resoluções de número 1 e 7 de 2005 desse colegiado, o que resta decidido nos autos. Além disso, a constituição de comissão no âmbito do colegiado pleno é de competência do seu presidente, de acordo com o artigo 28 do Regimento das SODES. Desse modo, sou de parecer contrário ao pleito do requerente, salvo o melhor juízo desse egrégio colegiado. Esse é o relato. Em discussão, parecer do relator. Socorro, você levantou a mão, fale. Depois eu vou falar. Mas o que eu vou dar só uma informação, é que a SODES não tem a atribuição de julgar de qualquer maneira o mérito de processos que chegam aqui. A gente só tem que mandar para o presidente e designar relator. Então, por mais que a gente ache que não está, aquilo ali não está sendo, não compete naquele momento, porque no caso desse menino mesmo, ele não apresenta fatos novos, etc. Então, mesmo assim, eu não posso dizer isso. Tá certo, Anelson? Mas está previsto no regimento, viu, Socorro? Como eu citei aí. Sim, claro, mas não é para... Eu acho que Socorro está tirando o corpo de banda, sabe, Anielson? Não, é que nós, inclusive, a própria Procuradoria Federal nos alertou para isso, porque algumas pessoas foram questionar o fato de nós não dizermos que um processo é inadmissível, e aí a Procuradoria se pronunciou, dizendo que não é competência da SODES examinar autos e proceder a alguma opinião.
Tá certo? Então, o relator é que tem que dizer. Pois bem, está aqui no regimento. É mais uma prova que estamos realmente necessitados de sua atualização, né? Bom, enfim, vamos aguardar os novos conselheiros e ao trabalho, que teremos muito pela frente. Bom, tem outra pessoa inscrita. Não, eu só queria falar um pouquinho, né? Eu gostei do parecer do professor Anielson, né? E eu já tinha visto essa parte no estatuto, sabe, professor Anielson, né? Que a responsável era Socorro lá, que tinha que fazer a triagem, né? Exato. Aí, isso aí já teve outros embates aí, a gente mostrou. Quando tinha novidade, né? A SODES podia barrar logo o processo antes de chegar ao relator, né? Para não ter o trabalho. Onde é que está isso, Gelmires? Olha lá no estatuto, viu? Veja lá. Né? Gelmires, não entregue não, Gelmires, não entregue não. Mas, de qualquer maneira, né, é bom se botar para um revisor mesmo, né, um consultor mesmo, porque dá um parecer mais, né, mais direitinho, né, eu acho. E também tem muita gente que, às vezes, não estão conformados, né, com a decisão aqui do colegiado do pleno e, às vezes, não apresenta nem duvidado, só para tentar, né, prolongar, né, o processo. Acha poucas atividades da gente, né, é só sobre isso mesmo. Mas o parecer de professor Anielson está excelente, na minha opinião. Obrigado, professor. Muito bem, muito bem. Então, mais algum inscrito? Acho que podemos votar. O link, Socorro, para a votação. Em votação. O Manuel já colocou aqui. Voto registrado com sucesso. Seu voto foi registrado. Ok. Neste caso, é favorável ao parecer do relator, desfavorável ao parecer do relator, não é isso, Antônio? Favorável ao parecer do relator, que é contrário à solicitação do requerente. Isso. A certidão registrará desse modo. Deve ou você não está conseguindo de jeito nenhum acessar? Gente, eu acho que quem está com problema de acessar o formulário é porque você tem que entrar logado no e-mail. Aí tem que ter o cuidado lá em cima na seção se está conectado ao seu e-mail para poder registrar. Marcelo, você vai ter que estudar o Estatuto do Regimento Geral, viu? E o regimento das SODES. Não é brinquedo não, né, Socorro? Não. É porque são muitas resoluções e cada caso é um caso, né? A cada processo que chega, se aplica uma resolução ou não. Enfim. Sem falar nas outras, né? Nas maiores, nas que estão acima da nossa resolução, que a gente acaba consultando também. Na legislação federal. Obrigado. Mas, Marcelo, não se preocupe, quando você for relatar algum processo, conte com a ajuda da SODES. Eu só não vou fazer por você. Tá certo, obrigado. Já temos resultado? Falta votarem alguns conselheiros. Só para eu marcar aqui, Socorro, quais são os processos que não vão ser votados
o 4.7, 4.8 e o 4.10, é isso, gente? Veja, o processo 4.1 foi encerrado, né? Isso. O 2 também não foi relatado. Eu destaquei aqui, Socorro. Você quer que eu fale? Ah, que bom. Por favor, o 401 foi retirado. O Isso. 402 e o 403 está em diligência. Isso. O 407 e o 408 foi retirado. E o 4010 foi retirado. O 4010 não, 4.10, né? 4.9. Perdão, Isso. 4.10, 4.8 e 4.7. Ok. Tem mais um. Tem mais um e o professor Newton já está presente. Então, assim que terminarmos. Pronto. Então, aprovado. 4.11. Processo número 23096053736/2021, dígito 05, e 23096043828/2021, dígito 79. Relator, professor Toshiyuki. Acho que é esse o nome. Toshiyuki. Por favor, professor. Eu não vi o professor Toshiyuki aqui na sala, não. Não sei se ele está presente. Acho que ele não está presente. Não está. Acho que ele não está presente, não. Não vi, realmente. Bom, então, eu agradeço os conselheiros. Professor Antônio, desculpa. Pois Só não. um esclarecimento. Com relação àquela sugestão de que seja indicado membros do colegiado pleno, vai ser considerado, não? Vamos analisar. Vou analisar. Pronto, certo. Vou verificar a legislação e vou analisar, porque é até oportuno, porque a gente está aguardando a indicação dos outros, então, se tivermos que fazer, a gente submete. Certo? A indicação da área. Uma outra coisa, posso dar um informe? Pode. Pronto, que eu me lembrei agora. É que a gente está comemorando esse mês agora o centenário Paulo Freire, não é isso? Então, vários eventos foram sendo realizados, e amanhã nós teremos um evento que contará com a participação do professor Zé Luiz, que é um dos estudiosos, né, sobre a obra de Paulo Freire. Eu vou disponibilizar no grupo da SODES o link, então aí eu convido todos os colegas a participar, né, porque, querendo ou não, é uma referência que nós temos com relação, principalmente nas áreas de humanidades, que a gente utiliza bastante, tá certo? A outra eu esqueci, se eu lembrar, eu comunico lá no grupo, tá bom? Professor Newton, bem-vindo e obrigado pela compreensão de estar aqui hoje mesmo, sendo contactado às vésperas. Obrigado pela compreensão. Por favor. Newton, seu telefone está desligado. Aliás, seu microfone. Cheguei. Estou com o professor Alder aqui. Boa tarde a todos os conselheiros. Professor, me oriente, eu posso apresentar? Pode sim. Pronto. Estou abrindo aqui. Bem, boa tarde a todos mais uma vez, tá? Hoje está uma correria, gente, por isso que eu estou meio desorientado aqui, mas já me orientei. A pedido do professor Antônio, né, da diretoria da administração, foi solicitado à Fundação Parque Tecnológico para a estruturação de uma ferramenta em que a gente consiga ter informações sobre a questão do andamento do status da vacinação,
e também uma ferramenta que pudesse ter uma forma de conexão mais interna da comunidade acadêmica, né? Basicamente, uma rede social interna. Bem interessante. Então, a gente chegou nesse protótipo, que está em fase de teste, né? Já está evoluindo, que é chamado Conecta UFCG, tá? Ela tem é um ambiente que se acessa com login, né, senha, igual às outras ferramentas sociais, de rede social, tá? A ideia é ter essa ferramenta como uma ferramenta de acompanhamento do andamento da vacinação, tá? Que vai poder, todos os usuários, né, vão poder estar atualizando o status, tá? Opa. Eita, enfim. E vai servir como uma forma de comunicação institucional, né, para a comunidade acadêmica, a nível de reitoria, pró-reitoria, centros, unidades, servidores e alunos, né, tendo essa possibilidade de criar categorias, né, dos campos. Por exemplo, um centro que queira fazer um comunicado para todos os seus alunos e professores que estão naquele nível ali de estrutura, a administração vai conseguir fazer, né, o coordenador, o diretor de centro, enfim. Inicialmente, a gente não conectou com o PSI, mas já existe essa possibilidade, que a gente falou com o STI, mas no primeiro momento a gente deixou no formato de realização de cadastro, para não precisar ter acesso às informações dos servidores da UFCG. Então, nós tivemos um pouco de cuidado com relação ao LGPD também, né, a única coisa que ele precisa ter é o nome e a sua matrícula. E aí o sistema internamente vai fazer essa verificação e validar o acesso do usuário. Deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui. Então, esse aqui é um formato, né? Tem a página institucional, as postagens do usuário, recentes, centro, do curso, e aqui o status da vacinação. Aqui é onde ficam os usuários, né? Sempre relacionado ao que os usuários estão seguindo, né? Comunicando, falando. Aqui a parte institucional de cada nível, curso, centro, e reitorias e pró-reitorias. Tá? No status da atualização de vacinação, tem um banner que fica aqui nessa posição, que todos que tiverem o acesso e forem cadastrados poderão fazer essa atualização. E essa atualização vai permitir ter uma visibilidade do andamento. Né? A gente tem aqui um grupo de teste já de 50 professores, já tem quase 60 alunos que está desatualizado, mas já dá para ter uma visão desse andamento, né? Quantos por cento estão na primeira dose, segunda dose, enfim, acreditamos que lá para dezembro já esteja todo mundo vacinado, né? Se Deus quiser. Mas é uma ferramenta que vai servir tanto para isso, quanto para como um teste de comunicação interna com todos os usuários, todos os participantes da comunidade acadêmica, nos níveis de reitorias, pró-reitorias, centro, unidades, professores, técnicos e alunos. Né? Cada usuário ele vai ter o seu ambiente, sendo ele aluno, técnico ou professor, ele vai conseguir fazer suas postagens, né? Criar sua feed, né? Suas notícias que ele vai gerar. Essa parte institucional ficarão sendo apresentadas as notícias da institucional, né, da reitoria, das pós-reitorias, tá? Aqui dos centros, aqui dos cursos e aqui do usuário. Né? Então, vai ficar separado por níveis e os usuários vão poder também entrar na notícia, no feed dos outros, né, para ver, né, compartilhar, dizer se gostou, enfim. Então, basicamente, aqui é um modelo de postagem, né? Tem aqui a parte, já mudando, deixando já em português, né? A parte aqui, se gostou, não gostou, comentários, enfim. É uma rede social interna muito, muito próxima ao Instagram, claro, ao Facebook. Apesar de eu não ser usuário de rede social, eu não conhecia direito, mas eu tive que entrar, criar, para poder entender melhor. Eu, Daiane, você que é dos alunos, eu tive que fazer isso, viu? Já tinham puxado minha orelha já, porque eu não tinha rede social. Aí eu tive que ter para poder entender, para construir essa ferramenta para a universidade. Aqui é a postagem institucional,
Aqui serão as postagens do usuário, cada usuário vai ter sua sequência de postagens, vai poder fixar a postagem que ele queira que fique no topo, enfim. Aqui são as mais recentes, né, dentro do nível de centro e curso. Aqui as postagens do centro e aqui as postagens do curso, né. Aqui estarão presentes todos os usuários que fazem parte da comunidade que ele está seguindo, né, outros professores, dos alunos, então vai ser de fácil acesso essa comunicação entre os usuários. Aqui tem a parte institucional, né, o reitor, pró-reitores, então todo mundo vai ficar conhecendo quem são os gestores, né, dos vários níveis, e com isso poder ver o que eles estão executando, fazendo, mandar alguma mensagem, comunicar, etc. Que é o padrão mais da estrutura das ferramentas que existem, né, no sistema, igual ou parecido com o que existe nas outras ferramentas mais populares. Tem um sistema de chat, né, que no sistema de chat vão poder conversar com pessoas que ele segue, que ele aceitou a amizade, enfim. Claro que os gestores, eles vão estar disponíveis aqui, tá, para o coordenador do curso, então o aluno vai conseguir, aqui no topo, saber quem é o coordenador e conseguir enviar mensagens e assim conversar, enfim, fazer uma comunicação mais ágil, né? A lista de usuários, aqui a parte de chat, que ele está responsível também, funciona para Android, algumas pessoas já perguntaram sobre isso. Funciona em qualquer sistema operacional, que é um sistema web, ele é responsivo para mobile e também para desktop. É o celular. Então, a proposta do Conecta é justamente isso. De início, ser uma ferramenta para acompanhamento do andamento da vacinação, e o segundo é atualizar a forma de comunicação institucional, com base em ferramentas mais atuais. Né? E aqui foi a equipe de desenvolvimento, né, professor Antônio, que foi demandante, também a gente conversa bastante sobre essa estrutura, né, o levantamento de requisitos, professora Giliara, professor Jorge Ribeiro, professora Nádia, né, que é a diretora técnica, e professor Aldrin e eu, né, na equipe, na parte de desenvolvimento. O pessoal está até aqui do lado, vai estar assistindo também. Estava com saudade do pleno. Professor Antônio, pronto, era isso que tinha para apresentar e estou aberto para a gente contribuir. Ok, obrigado, Nilton. Eu só queria que as pessoas já tomassem o conhecimento de que estamos nessa produção desse aplicativo, que será, no momento oportuno, amplamente divulgado e utilizado pelas diversas unidades acadêmicas, centros, enfim, por nossa comunidade como um todo. Tem inscrições, Nilton? Queria que você permanecesse na sala até o término. Xisto, tem mais alguém que eu não estou vendo? Wolflan, tem vários aqui. Desculpe, gente. Quem está inscrito aqui primeiro pode falar. Acho que fui eu, não sei. Bom, é rápido. Bom, parabéns, né, pelo trabalho. Você é o STI, tá, também? Tá, sim, a gente veio conversando muito com o Leandro. O Leandro, ele ajudou muito na questão de publicar, né, o sistema web num servidor. Ele está num servidor em nuvem inicialmente, por causa do tamanho e os requisitos que a gente precisava para essa ferramenta, né? O alcance é para 25 mil usuários, então a gente teve que fazer toda essa parte de modelagem junto com eles. Pronto, então parabéns pela proposta. Eu acho que vai ser interessante, né? Porque a gente está cada vez mais conectando em redes sociais. Eu acho que ter uma rede social pela universidade é uma coisa interessante, inclusive além da questão da vacinação. Agora eu queria aproveitar, na verdade, a oportunidade, porque no começo, acho que na nossa primeira reunião deste ano, eu pontuei uma demanda. Eu estou, professor Antônio, num grupo de editores de revistas científicas da universidade, e a gente está com um problema sério, porque existe a ABEC, ela permite a associação institucional para emissão de DOI, e, na verdade, os editores das revistas estão tendo que bancar o DOI. Né? Então, é comum que as universidades públicas, elas têm condição estrutural para ter o aplicativo instalado, que é o OJS 3,
e congregar as revistas, criando uma plataforma específica para as revistas. Eu já comuniquei essa demanda, eu já comuniquei não, na verdade os colegas que estão, já vêm conversando com o responsável atual, para 2 demandas, e aí eu queria saber se, com toda a questão da participação do Nilton, se ele poderia estar tomando essa frente dessa luta nossa, dessa demanda, porque 2 coisas. Uma, é porque você não encontra no site da universidade uma página que congregue os periódicos que estão cadastrados hoje em OJS. Eu tenho um periódico, você sai procurando, então a comunidade ela não tem ideia de quais são os periódicos que existem hoje na universidade. E uma outra coisa é que do mesmo jeito que a gente tem instalado o Moodle, há a possibilidade de instalar o OJS 3 e a hospedagem do JS ser na universidade. Isso garante, professor Antônio e Newton, isso garante uma segurança e um direcionamento para que os editores da revista, eles fiquem preocupados apenas em fazer o seu trabalho, que é acadêmico, que é científico, e não um trabalho de gestão administrativa. Às vezes ocorre aquela coisa do vírus, etc. Então, Newton, eu queria saber de você se há esta possibilidade. A gente está à disposição para conversar, inclusive nós temos um grupo com a participação de outras pessoas. Desculpa, não é o assunto do momento agora, mas eu não poderia deixar a onda passar. A gente tem que, quando ela vai passando, tem que surfar nela. Né? Sim, perfeito. Tá bom, tá certo, Xisto. A gente está atento aí a essas 2 coisas que você pontuou, Xisto, mas esse é o momento mesmo. A gente tem que estar aqui, esse espaço é muito nosso, então a gente tem que aproveitá-lo na exaustão, certo? Gente, obrigado mais uma vez pela participação de todos, uma boa tarde e até a próxima reunião. Até logo. Tchau. Tchau. Boa tarde. Boa tarde, Viviane. Eu achei que tinha uma versão escrita. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Tchau. Tu estavas inscrita, Daiane? Não, era Wolflan, eu acho. Ele estava inscrito. Estava inscrito. Um cheiro, gente. Wolflan, você não reclamou? Acho que ele já saiu.